Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, maravilha, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Depois do trevo da BR-040, a primeira esquerda você toma e seguindo o fluxo, você vai subir a segunda esquerda, e nós estaremos lá, sempre estaremos lá prontos para poder lhe atender, lhe servir, lhe ajudar de alguma forma, de alguma maneira, segundo as nossas condições, Graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa aliás, seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra, Graças a Deus, maravilha. Tu me cercas em volta e pões sobre mim. Glória a Deus. E nós aí estamos sobre a série, falando sobre a série, sobre a série Esperança, nesse mundo que nós vivemos, onde nossas bases de esperanças estão complicadas, estão meio descompensadas e descontroladas, e aonde devemos colocar a nossa esperança? Nossa esperança, primeiro, nós colocamos em Deus, em Cristo, na justiça divina, na salvação. E como nós falamos dentro desse texto, dessa série Salvação, como ter e receber algumas coisas sobre salvação, falamos em guardar a nossa alma, a nossa mente, orar, enfim, falar coisas boas, pronunciar coisas boas, e graças a Deus nós estamos bem sintonizados. Estamos falando sobre a nossa esperança na salvação, E hoje nós vamos começar a falar que a nossa esperança deve estar apoiada na vida eterna. A palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 2 de Tito, diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa. Porque olha como sustenta, como que nos sustenta a afirmação de nós colocarmos a nossa salvação na vida eterna. Olha como que a palavra nos sustenta, como ela nos garante que realmente haverá esperanças, colocando essa esperança sobre a nossa vida eterna. Diz o texto sagrado, Tito 1, 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa, a vida eterna. E nós separamos um material, organizamos um material para nós falarmos sobre a vida eterna, Lá no livro de João, capítulo 6, versículo 47, a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ok? Então você pode perguntar assim para mim: mas eu perguntei para o meu filho ontem que se ele crê em Jesus Cristo, ele falou que crê. Então ele tem a vida eterna? Ele faz algumas coisas erradas, ele comete algumas coisas erradas. Ontem eu perguntei para minha esposa se ela crê em Jesus Cristo. Ela falou que crê, mas ela não tem uma vida muito legal, tem algumas coisas, tem alguns objetos, de barro, de cerâmica em casa. Como é que fica isso? O crer leva-nos a uma posição, a uma decisão, a um caminho. Se eu falo assim: você crê que você vai chegar no Rio? Eu falei assim: eu creio, mas qual é o caminho que eu estou tomando para chegar no Rio de Janeiro? Quais são as minhas ações, as minhas atitudes para chegar no Rio de Janeiro? Qual o caminho que eu estou chegando para lá? Porque se eu creio em Cristo, eu tenho a vida eterna, como diz o texto, mas em que condições eu tenho essa vida eterna? De que maneira eu estou tendo acesso a essa vida eterna? Não adianta achar aquela porta dá acesso
a minha sala, mas se eu não tiver a chave certa, e se eu não tiver no caminho certo daquela porta, se eu estiver em direção a outra porta, se eu não tiver a chave daquela porta, tiver a chave de outras portas, então uma coisa está agregada à outra. Não podemos pegar um versículo isolado, fora do contexto, para virar pretexto, né? Isso é uma heresia. Pegamos, às vezes, textos sagrados para poder determinar atitudes e ações de outras pessoas. Espera aí, opa, vamos ver se está certo, se não está. E às vezes pegamos textos longe do contexto, colocamos, embutimos pessoas, às vezes dentro das histórias, para poder falar alguma coisa. Não, a história está ali para nos ensinar alguma coisa, para nos dar norte e princípios para uma vida cristã abençoada para a glória de Deus. E ali tudo, como diz a palavra, construíram todo esse texto, graças a Deus, cada um na sua cultura, sociedade, levantados por Deus para que pudesse assim formar toda a palavra que está sobre as nossas mãos. Então, vamos falar o que é vida eterna. A vida eterna sempre fez parte do propósito de Deus para a humanidade. A vida eterna, ela sempre fez o propósito. Sempre estava nos propósitos de Deus essa condição de vida eterna. Olha só o que está escrito lá no livro de Eclesiastes. Vamos ler junto aqui, bacana? Livro de Eclesiastes, nós vamos ler o capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, a Bíblia Sagrada, né, nos mostrando que Deus, ele sempre teve esse propósito, a vida eterna, sempre esteve nos planos de Deus, sempre esteve, né, na mente de Deus essa eternidade para nós. Aí você fala assim, mas poxa, se Deus tem essa eternidade para nós, por que nós não somos eternos? Por causa do pecado. O livro de Romanos diz o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós somos criados para uma eternidade. Com o pecado, essa eternidade se dividiu em dois caminhos: a eternidade em glória ou a eternidade no inferno. A eternidade na presença de Deus ou a eternidade longe de Deus. Então, existe essa informação na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, e Deus sempre desejou a nossa eternidade. Olha que coisa interessante. Mas por causa do pecado, Deus guardou a árvore da vida eterna. Olha o que está escrito lá em Gênesis. Então, primeiro, nós lemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, a salvação é um propósito. A salvação eterna é um propósito, é um plano, é algo que está no coração de Deus. Como nós falamos, por causa do pecado, houve esta separação do homem a Deus. Para vocês terem uma ideia, olha o que Deus colocou no jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 22 de Gênesis. Olha só que bacana. Diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. Olha, então por que Deus tirou ele da oportunidade de comer da árvore da vida? Porque se ele naquele estado pecaminoso comesse,
no nosso entendimento, nossa visão aqui agora, é lógico que Deus com certeza teria um outro plano, alguma outra coisa para poder fazer para a humanidade, mas aqui nesse momento Deus livra o homem, aliás, Deus tira o homem da oportunidade de comer da árvore da vida que Jesus colocou, que Deus colocou no jardim do Éden. Lembra da ordem que Jesus deu, que a palavra de Deus nos mostra, que Deus deixou para o homem, de toda árvore que está no jardim e todo fruto você vai comer, mas não do fruto do bem, do conhecimento da árvore. Aí você vê, desculpe o atropelar do falar, aí você vê que quando o homem come do fruto, ele se torna, como o próprio Deus fala, ó, se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, desculpe, e coma e viva eternamente. Se imagina o homem naquele estado de pecado, comesse da árvore da vida, ele iria comer desse fruto, nosso entendimento, sem ter oportunidade de salvação no nosso entendimento, sem ter a oportunidade da vida eterna. Por que eu falo no nosso entendimento? Porque com certeza Deus teria outro plano, conforme nós estamos vendo aqui, sem imaginar outro plano de Deus, e com certeza Deus o teria, nós iríamos viver eternamente longe de Deus. Por isso que veio o plano de salvação, por isso que veio o plano da vida eterna, por isso que veio o plano de Deus na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso que existe esse plano, existe o plano de salvação. Por isso que a Bíblia Sagrada tem um tema, salvação. Tem um personagem, Jesus Cristo, aquele que executa o plano de salvação estabelecido por Deus. Porque Deus tem no seu propósito a salvação, ou melhor, a vida eterna. Somente em Cristo podemos agora conhecer a manifestação da vida eterna e novamente sendo livres da morte e do pecado. Então, em Jesus Cristo, podemos conhecer a manifestação da vida eterna. Olha o que está escrito no livro de 1 João, lá no Novo Testamento, vou ler junto com você, livro de 1 João. Oh, meu Deus do céu, pastor, vamos ler? Vamos. Lá no livro de 1 João, porque o encontro é com a palavra, então a gente sempre deixa alguns versículos para que os amados possam depois estar lendo, marcando na Bíblia direitinho. 1 João capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, olha que coisa linda, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada através de Jesus Cristo. A vida se manifestou, Jesus Cristo, e nós temos visto, João ministrando, porque ele viu, nós temos visto, e dela damos testemunho, nós somos testemunhos de Jesus, dessa vida eterna que se manifestou, a qual com o Pai, a vida eterna, a qual estava com o Pai, com Deus, e nos foi manifestada através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós temos a esperança da vida eterna. Então, uma das bases da nossa série de esperança é a vida eterna, porque está em Jesus. Eu e você temos Jesus, eu e você confessamos Jesus, como o apóstolo João diz, como João diz, e a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e nós anunciamos essa vida, ou glória, então temos que ter esperança na vida eterna. Ah, pastor, mas eu não estou legal, mas você tem vida eterna. O estar legal ou não estar legal não depende de você, de Deus. Deus já fez o plano, já fez a obra, já deixou manifestada a obra.
de Deus, como nós lemos no início do nosso versículo, quando nós falamos sobre colocar a esperança na vida eterna, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso. Tito 1:2 foi o início do nosso texto. Na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que coisa fantástica. Antes dos tempos eternos, quando o homem tomou do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento, quando ele toma daquele fruto, Deus já aciona o programa da salvação. Já aciona o programa da salvação. Aí ele vem com o programa da salvação para o homem. Olha que coisa maravilhosa. Deus, antes dos tempos eternos, Deus, através de Jesus, já preparou o plano da salvação, já preparou essa vida eterna para nós. Maravilha. Então, temos que ter essa esperança. Você tem esperança na vida eterna? Você pensa na vida eterna? Você anuncia a vida eterna? Você tem anunciado a vida eterna para outras pessoas? Temos falado isso, nós temos 33 anos que nós estamos na presença de Jesus, fez esse ano 33 anos que nós servimos a Deus, ou seja, oramos, estamos na presença de Deus, buscando a Deus, já vimos muitas coisas, temos visto muitas coisas, infelizmente, vamos ver muitas outras coisas, infelizmente a gente tem que estar preparado para muitas coisas, graças a Deus, e a gente vive falando de vida eterna, vida eterna. Talvez alguém fale assim, mas Jesus ainda não veio, o arrebatamento não aconteceu, mas a gente não pode perder essa esperança. Ela foi alvo do propósito de Deus ao entregar o seu Filho Jesus. Vamos aprender mais algumas coisas sobre a vida eterna. O que é a vida eterna? Talvez você tenha perguntado assim, a vida eterna ela é viver descansando, viver no céu, aquela coisa toda, como alguns dizem, né? Como alguns falam, vestido de branco, aquela pasmaceira, aquele zen todo, vamos dizer assim, de um linguajar bem popular, aquele zen todo, não. A vida eterna é outra coisa, é outra estrutura, e além disso, não está baseado somente nessas tentativas de interpretar a vida eterna. A Bíblia Sagrada é muito clara quando ela fala de vida eterna, o que vai acontecer com os salvos. Isso é um assunto bem profundo, quem sabe numa próxima série a gente não trata desse assunto. Mas o que é vida eterna? Em João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3. É a oração de Jesus, a oração sacerdotal, ele acrescenta: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Acreditamos que a vida eterna é voltar a viver além da morte. Agora, aonde eu vou viver além dessa morte? Por isso que a minha esperança é na vida eterna. Mas qual é essa vida eterna que eu vou viver? Nós somos eternos. Você tem que entender isso. Até a ciência sabe. Todos nós somos eternos. Estamos aqui, talvez, como diz a Bíblia Sagrada e outros pontos da Bíblia Sagrada, tentando nos encontrar com Jesus. Diferentemente, alguns têm vivido para viver uma vida eterna longe de Jesus. Olha, tem vivido uma vida para viver longe de Jesus. E alguns estão tentando viver uma vida para depois da morte, arrebatamento, viver com Jesus. Como você tem vivido para viver uma vida eterna com Jesus? Mas eu faço as obras, eu sou um camarada legal, eu sou bacana. Tudo bem, isso faz parte do seu caráter.
todos nós temos que ser assim. Não é algo particular. Hoje em dia, qualidades de alguns. Essas qualidades tinham que ser de todos. Mas, infelizmente, é uma qualidade que tem se sobressaído, né, a algumas pessoas só. Né? Todo mundo tinha que ser honesto, todo mundo tinha que ser legal, todo mundo tinha que ajudar o próximo, todo mundo tinha que ser bacana, todo mundo tinha que ser fiel, mas, infelizmente, essas coisas, essas qualidades apenas estão na vida de alguns, né? Infelizmente, a gente, né? Infelizmente, mas gostaríamos, gastaríamos muito tempo para explicar o que é vida eterna e mesmo assim não seria possível, né, dizer tudo a respeito. Tem muitas coisas que ainda não nos foram reveladas, graças a Deus tem muita coisa, pois os detalhes fazem parte do mistério de Deus, né? Lá em Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas são para vós e os vossos filhos, para as vossas gerações, mas as ocultas pertencem somente a Deus. Então temos que aproveitar as coisas que nos foram reveladas. E as que são ocultas, deixa para Deus. Deixa aí, Deus toma conta e glória a Deus, aleluia. Agora podemos resumir alguns pontos a respeito da vida eterna. Sem querer nos aprofundar por causa do tema, isso não faz parte da nossa série, mas só para nós termos uma ideia interessante. Podemos dizer que nesses pontos da vida eterna, conforme a material que separamos, podemos falar que a vida eterna é o fruto do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A vida eterna é essa a qual nós devemos colocar a nossa esperança, é fruto do amor de Deus. Lá diz, somente pela misericórdia de Deus, que amou a humanidade ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para a nossa salvação, e que podemos não perecer, mas tem a vida eterna. Deixa eu ler lá junto com você em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: para que tudo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente pode dizer que essa vida eterna nasceu do fruto do amor de Deus. Opa! Vamos pensar então. Se eu ponho a minha fantástica, eu estou vivendo, podemos raciocinar, eu estou me apoiando, a minha esperança na vida eterna, porque a vida eterna é um fruto do amor de Deus. Olha. Outra coisa, a vida eterna não é só um fruto, mas a vida, que eu te explicar aqui, lá em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no capítulo 33 de Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços, ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Vença o inimigo, abata o inimigo. Olha que coisa fantástica. O Deus eterno é a tua habitação. Nossa! O Deus eterno é a nossa habitação. Ele, portanto, é o único que pode conceder a vida própria. O próprio Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então,
só Ele pode nos conceder a vida eterna. Mas como que o homem poderia chegar a Ele para alcançar a vida eterna? Através de Jesus. Viu como Jesus é importante? Ele é precioso, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Viu como ele é importante? Viu porque ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está entendendo? Por que ele se apresenta? Porque Deus é eterno. E esse Deus eterno é a nossa habitação. Mas como que eu, pecador, miserável, eu que piso na bola, eu que faço um punhado de coisa errada, que não dá certo muita coisa, como que eu vou chegar diante desse Deus eterno que é para ser a minha morada? Através de Jesus. Por que através de Jesus? Porque ele pagou o preço do meu pecado. Jesus é maravilhoso, né? Poxa, Jesus é muito precioso, né? Ele não só nos cura, não só nos prospera, não só nos guarda, mas ele foi e é e será sempre o caminho da nossa vida, para chegarmos à eternidade. Bacana, né? Bacana. A Bíblia Sagrada é muito bacana. Então o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, né, é o caminho para essa vida eterna. Olha o que está escrito em 1 João. Quantos versículos estou te dando hoje, né? Olha o que está escrito em 1 João, vamos lá? 1 João, vamos lá no Novo Testamento. Opa, volta para cá. 1 João, eita maravilha. 1 João, capítulo 5, versículo 20 diz assim, olha só. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, sem seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ah, que coisa maravilhosa, né? Vida eterna. Então, quando você aceita Jesus na sua vida, você está aceitando o Deus da vida eterna. Porque a vida, né, talvez você pensar, mas eu não estaria aqui, não sei, não sabemos, nós iríamos viver eternamente ao lado de Deus. Olha que coisa magnífica, que coisa magnífica, que coisa magnífica. Então, para encerrarmos, Jesus tem o poder, Jesus tem esse poder. O 1 João 5,20 fala, Jesus tem esse poder de nos dar a vida eterna. Em João 17, né, agora no livro de João, no capítulo 17, Jesus diz a seguinte coisa, a palavra de Deus diz a seguinte coisa no versículo 2. Olha só, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna aos que lhe destes, a todos que lhe destes. Repetindo, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna. Amém? Maravilha, né? Eu acho que a gente não precisaria pedir muita coisa, não, né?
eu acho que nós deveríamos só agradecer a Deus. É o que nós vamos fazer agora, agradecer a Deus pela vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quando o aceitamos, Ele nos deu essa vida eterna. Viver aqui é legal, viver aqui é muito legal. Tem os nossos negocinhos, os nossos livros, a nossa casa, o carro, temos os nossos amigos, temos a nossa família, temos o olhar para as coisas, para o céu, temos vida. Mas a vida eterna é algo muito mais superior e precioso do que tudo isso aqui. Por que você fala isso, Fernando? Alguém deu um filho por causa disso. Você acha que não tem valor? Muitos não querem nem saber da vida eterna. É nem saber. Eu estou aqui como religioso, não tem diferença para mim, cristão ou não. Estou na igreja, mas é como se eu estivesse dentro de uma outra estrutura, como um clube, como uma, sei lá. Eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero, eu resolvo o que eu quero. A vida é minha. Você acha que a vida eterna não tem valor? Por isso que a vida eterna, para a gente ter uma ideia, é tão preciosa, é tão valorosa, que Deus deu o Filho dele. Isso quer dizer, eu vou dar o meu filho, porque o que eu estou propondo é muito precioso. Para encerrar, por isso que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Por isso que às vezes nós temos que entender que passamos por algumas coisas. Por isso que a igreja primitiva, eram presos, missionários são presos. Agora há uma estrutura mundial para acabar com as coisas de Deus. Existe uma estrutura mundial para acabar com as coisas de Deus, para tirar o nome de Deus das escolas, dos livros, tirar o que Jesus fez, homem, mulher, menino e menina. Agora não é mais menino que se diz, não é mais menina que se diz, meninei, menexes. Por isso que a vida eterna tem que ser abrir mão de alguma coisa. Porque é muito precioso. Só de Deus dar o Filho dele, quer dizer que a vida é preciosa. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela vida eterna. Queremos te agradecer porque Jesus, Ele é o caminho dessa vida eterna. Queremos te agradecer, ó Deus Todo-Poderoso, porque Jesus, Ele é o acesso à vida eterna. E quando nós o aceitamos, a salvação. E para habitarmos diante desse Deus eterno, junto com esse Deus eterno, nós precisamos da salvação. Ó Deus, precisamos de Jesus e nós louvamos o Senhor por causa disso. Queremos também colocar nesta hora a vida de cada um dos teus filhos diante do seu altar e pedir, Pai, que o Senhor guarde esses teus filhos debaixo de suas poderosas mãos. Que o Senhor proteja, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, cada um de uma forma muito poderosa e preciosa. Meu Deus, que se há uma demanda de cura, de prosperidade, de fortalecimento espiritual, de crescimento, de cura de relacionamento, de saúde física, emocional, familiar, libere, meu Deus Todo-Poderoso, esta bênção
sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Libera, meu Deus, estas bênçãos de libertação, de livramento. Quem sabe, Pai, esse teu filho está num cativeiro, está preso. Meu Deus, livra o meu Pai desse cativeiro emocional, espiritual. Livra o meu Deus desse cativeiro financeiro, não consegue se estabilizar, não consegue se organizar, sempre está sendo tentado, ó Deus, a dar um passo e às vezes esse passo o leva a uma dívida. Ó Deus, livra-o dessas cordas, desses cativeiros financeiros. Livra-os, ó Deus Todo-Poderoso, de todos esses males. Guarda os teus filhos, guarda essa família, guarda essa casa, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos tudo isso diante de oração, diante do seu altar, agradecidos pela vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Pai, nela podemos colocar a nossa esperança, para a glória do teu nome. Seja com cada um, meu Pai, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Maravilha! Glória a Deus, aleluia! Maravilha, amados de Deus. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de estar falando muita coisa aí, anunciando muita gente aí, mas não dá para ver todo mundo, então eu tenho medo de me perder, deixar o nome para trás, mas eu louvo a Deus por você ter estado conosco, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você estar aí com a gente nesse tempo. E sexta-feira, meio-dia, estamos de volta. Põe lá, vai lá no fogão, cuidado para não queimar o arroz, o feijão, por favor, viu? Senão alguém vai culpar, lá, viu, queimou por causa disso. Não faça isso. Pelo menos ouça que eu vi, já está bom demais, né? Mas é um prazer estar com você durante esse tempo, né, que nós passamos. Desejo a você uma tarde feliz, um dia muito abençoado, em nome de Jesus. Se cuida, viu? Máscara, álcool gel na mão, distanciamento social. Que é isso, pastor? É verdade. A gente tem que ser prudente. Jesus falou: sede prudente como a serpente e manso, simples, humilde como a pomba. Não vamos inverter, né? Ser humilde, simples e manso como a pomba e sermos prudentes como a serpente em outras situações. Vamos ser prudentes, né? Vamos ser prudentes, precisamos ser prudentes, né? Então, te desejo uma tarde muito abençoada, uma noite abençoada, um dia abençoado no nome de Jesus. Mas antes de despedir por completo, sexta-feira, o nosso culto de cura divina e libertação, de evangelismo. Sábado à tarde, treinamento de dança. Procure a irmã Flávia e o irmão Fabinho. Infelizmente eu não estou com os telefones deles aqui, me perdoe, mas procure a Flávia e dê o seu nome e inscrição para esse treinamento de dança, de coreografia. Vai ser muito legal. À noite, 7h30, nosso culto, né, o nosso encontro de casais. Deixe os filhos lá com a sogra, dá R$10 e deixe eles lá na Praça Céu tomando sorvete. Né? Ou deixa eles lá na casa do primo lá, dá R$10 para eles comer uma pipoca lá. Dá para comprar pipoca. R$10 dá para poder comprar pipoca para ele e para a namoradinha, se tiver namorada, se tiver o namorado. Dá lá R$10 um saco de pipoca para cada um, já tá bom demais. Vamos lá, brincadeira, lógico. Então, 7h30, encontro com os casais, né? Vai ser bênção para a glória de Deus. Em dezembro nós vamos, aliás, nesse sábado também, de 11h30 às 5h da manhã de domingo, dia 29, a nossa última vigília do ano, ok? E se prepare que na semana da Santa Ceia, a semana que antecede a Santa Ceia, antes da Santa Ceia, no dia 6 de dezembro, que é a nossa semana da Santa Ceia, a campanha de oração às 3h da madrugada, uns pelos outros.
Então vai ser muito bacana. No dia 5, dia 6 de dezembro, às 3 horas da manhã, nós vamos começar 7 dias, 3 horas da manhã, orando uns pelos outros. Separe o nome de 5 pessoas. Nós vamos ter a transmissão ao vivo pelo Facebook para te ajudar, motivar, criar um compromisso, um hábito de estarmos juntos, orando uns pelos outros. Tem gente que tem disciplina, fácil. Tem uns que precisam de ser conduzidos, por isso nós estamos aqui, para conduzir. Alguns não precisam nem, levantam antes das 3, estão lá orando, glória a Deus, aleluia. Mas nós vamos fazer isso para te motivar, te incentivar, te ajudar nesse momento. Então, dia 6 de dezembro, às 3 horas da manhã, dia 6 até domingo, dia 12, nós estaremos orando e pedindo a Deus às 3 horas da madrugada, uns pelos outros, né? Nós vamos separar o nome de 5 pessoas e apresentar a Deus. Da mesma forma você vai fazer isso, ok? Uns pelos outros, orando uns pelos outros. Vai ser muito bacana. Sustentando um ao outro com a oração. Isso é dever do cristão, dever de todo cristão. Levar as cargas uns dos outros. Entendeu? Então vai ser bacana. E domingo, culto normal, domingo, 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde. Ah, houve um decreto aqui em Juiz de Fora. Nós temos uma lei, nós não temos um decreto. É 30% da capacidade do local ou no máximo 100 pessoas. Por isso que nós temos 3 reuniões no domingo, 8 da manhã, 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde, tá bom? E no sábado, dia 5, e no domingo, dia 6, nós vamos ter a nossa conferência Zoso, né, com mocidade fazendo a conferência sobre o Espírito Santo. Sábado, dia 5, às 6 horas da tarde, faça a sua inscrição. Depois eu vou soltar no Facebook, no Instagram, como você vai fazer a sua inscrição. E domingo, às 6 horas da tarde, a segunda parte da conferência. Vai ser muito precioso, aleluia. Muito, muito, muito bacana. Venha participar conosco. Tenho certeza que vai ser algo muito maravilhoso na sua vida, fechando o ano 2020, debaixo de uma unção para a glória de Deus. E no dia 4 de dezembro, sem ser sexta-feira outra, nós vamos já começar a entregar para você o nosso projeto de vida e nós vamos estar orando e consagrando ele durante 12 dias em janeiro. Então vai ser bênção para a glória de Deus, tá bom? Então essa é a nossa agenda, fique atento, sexta-feira nós repetimos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja contigo hoje e permaneça para sempre. Deus te abençoe, fique com Deus e um dia fantástico na presença do nosso Deus. Deus te abençoe.